pastora Luísa falou com a gente sobre o que falar. Eu falei, poxa, hoje eu vou palestrar, né? Eu vou falar alguma coisa sobre as principais alterações que nós estamos enfrentando nessa pandemia. E vocês, como líderes, como pais, como pessoas, né, podem diretamente ou indiretamente ajudar de algumas formas. O fato é que a gente enfrenta um momento que a gente jamais enfrentou. A minha área, que é a psiquiatria, é talvez a área mais atingida, e já se fala numa onda, que é a onda da depressão, a onda das doenças e dos transtornos de humor. Né? Hoje a nossa clínica é a clínica que mais atende psiquiatria em Joinville, na região norte de Santa Catarina. Não somos o que mais faturamos ainda, né? Porque a nossa consulta ainda está consulta ainda de bom samaritano. Mas o fato é que a gente atende muito. Quando você lida com problemas, quando você lida com pessoas, o fato é que eu trabalhei na Tupi, eu sempre disse que eu trabalharia 10 horas na Tupi, e eu não me sinto tão cansado quanto eu atendo 2, 3 pessoas. Nós temos aqui pessoas que lidam com pessoas, então, o Wilson, que é vereador, o pastor Marcos Tobler, que são coisas diferentes, né? Lideranças. Quando você lida com uma pessoa, conversa com uma pessoa, literalmente uma energia é tirada de você. Tem pessoas que passam por mim, parece que levou a minha alma, né? Levou literalmente a minha alma, e troca uma energia. E não estou falando aqui de coisas espirituais, é energia mesmo, do campo magnético, do campo emocional, né? Quando eu vou atender pessoas que foram abusadas, por exemplo, existe uma troca de energia, e quando a pessoa se abre, você acaba absorvendo a história dela, e acaba impactando em você. Se você não tomar cuidado, você acaba deprimindo. Quer ver aqueles pacientes que são poliqueixosos, cai o cabelo, tem problema de gastrite, mas tem diabetes, tem hipertensão, fibromialgia, para não ficar nas minhas palavras, uma depressão também para ajudar. Ele começa a falar, a pergunta é, onde que não dói? Existe alguma parte em você que não dói? Começa a me dar um negócio já ruim, já, porque a gente pode ter problemas, sim, mas o que você faz para mudar isso? O que você faz para melhorar isso? Hoje eu conversava com uma senhora, ela dizia, doutor, me dói muito os braços, mas ela trabalha de doméstica. Eu falei, que bênção, que bênção, né? Eu afastei ela, ela continuou trabalhando. Eu falei, teimosa, você está ganhando uma verba do governo para ficar em casa. Mas aí eu brinquei com ela, Satanás te impele a querer comprar a mais para você poder pagar suas dívidas. A senhora está trabalhando, isso é crime, mas aí não vai melhorar nunca. É a mesma coisa eu dizer para você, você não pode trabalhar no frigorífico, na Pamplona, porque você tem infecções de garganta e pneumonia. Aí você, teimoso, vai trabalhar. Quando que você vai melhorar? Nunca. Ou vai melhorar e vai infeccionar, vai melhorar e vai infeccionar, e aí por diante. O que você faz para desintoxicar? O que você faz como líder porque vocês lidam com problemas de pais que não são crentes. Vocês lidam com problemas com pais que são alcoólatras, rapaziada que vem sozinha para a igreja, corajosa, mas enfrentam problemas de relacionamento, tentativa de abuso, padrastos, madrastas, problemas de rupturas de lares. Isso vai pegando, você acaba absorvendo essa história. E como é que eu faço para me desintoxicar? Existe uma medicação para isso? Sim, atividade física. Talvez a melhor coisa que possa existir na Terra é as atividades que são chamadas atividades aeróbicas. Caminhada. Eu comecei a fazer caminhada novamente, a gente tem 7 funcionários, né? Empresa, muitas pessoas atendendo. Eu comecei a ficar estressado, eu comecei a querer brigar com a minha sombra esses dias. Aí eu falei, opa, alguma coisa está errada. E algum tempo atrás eu comecei a atividade física novamente, não porque gosto, mas porque preciso liberar as minhas endorfinas, preciso reduzir meu radical livre. Isso mexe comigo, isso me mexe, me altera. Só que se eu não fizer isso, a minha semana ela parece que está mais carregada. Só que eu lido com pessoas. Quando que eu vou parar de lidar com pessoas? Quando eu morrer. Tem alguns que dizem, eu estou caminhando só para Jerusalém, porque na vida real está muito longe, né? Só que isso quem sente é você.
Daqui a pouco você está com 35 anos de idade, roncando, parecendo um suíno para o matadouro. Né? A mulher tem que dormir em outro quarto porque não tem como dormir no teu quarto. Porque você está tão cansado, tão fadigado, tão esgotado, que ninguém te aguenta. Parece um trator que está vindo. É o cavaleiro do Apocalipse? Não, é ele que está roncando. Por quê? Porque não tem exercício, não tem terapia. Procurar um psicólogo jamais. Para quê? O psicólogo é Jesus. Com quem você compartilha as suas tribulações, os seus medos, as suas dificuldades, as suas adversidades? Com quem você fala? Com quem você verbaliza? Porque uma hora o teu corpo vai começar a gritar, vai começar a se alterar. E o corpo, ele fala. Aí começa com dermatites, as mulheres geralmente têm infecções de urina, os homens têm problema no libido, problema com relação à ansiedade, começam a comer desenfreadamente. É líder de adolescente, mas na verdade se enquadrava no líder da terceira idade. Porque você está insuportável. Ou quando começa a ficar irritado demais. Tudo é motivo de briga. Tudo é motivo, né? Ele é assim, o jeito dele é assim. Não. É porque ele está sobrecarregado e não está fazendo nada para melhorar isso. Se nós não cuidarmos da nossa saúde mental, né? Quinta-feira pela manhã, por exemplo, eu não trabalho mais. Eu preciso trabalhar, eu preciso. As contas não são fáceis, elas chegam. Porém, e eu tomei uma decisão há 2 meses atrás, né? E não trabalho mais às quintas-feiras pela manhã. Já me surgiu algumas propostas de trabalho. Trabalhando, eu tenho um bom salário quinta-feira pela manhã, mas ou eu me cuido, ou eu infarto. Ou eu me cuido, até eu posso morrer, mas não vai ser por causa de descuido. Porque eu quero chegar até os 70 anos, firme e forte. Mas para isso acontecer, eu vou precisar me cuidar. Porque eu lido com problemas, eu lido com pessoas. E eu tenho os meus problemas também. Né? Já estou nem um psiquiatra normal, né, gente? Ainda mais crente, aí piorou. Mas assim, tem os meus problemas. Né? Quinta-feira pela manhã, eu não costumo atender ninguém. Não quero ver ninguém. Vou na academia, vou forçado, mas vou. Ainda Deus não fez uma estratégia para você dormir e fazer atividade física. Não, mas Deus vai fazer isso, vai dar sabedoria aos homens. Você vai dormir e vai perder uns 2 quilos, em nome de Jesus. Há de fazer isso. Porém, se eu não me cuidar, eu acabo desenvolvendo sérios problemas. E eu preciso estar bem, porque Deus confiou em vocês algo. Deus confiou para vocês algo. Como que eu vou saber que alguém está com depressão? Como que eu vou saber que algum adolescente, algum filho seu, ou até mesmo você pode estar passando por depressão? Porque hoje qualquer coisa, né, as pessoas falam, gente, tem dia que eu vou estar triste, tem dia que eu não quero falar com ninguém. E nem por isso eu estou deprimido. Né? O Lewis às vezes manda alguns pedidos de alguns crentes, eu falei, sai daqui. Às vezes a minha pergunta é, o que tu quer, Satanás? Que vieste? Rodear a terra. Eu sei que ele faz para ajudar, mas não quero. Eu falei, hoje não. Esse dia mandou um pedido para mim domingo. Eu falei, domingo não, irmão. Aí eu tenho certeza que é o inimigo te usando. Eu falei, estou na boa aqui em casa, tranquilo. Me manda um pedido domingo. Eu falei, não começa. Nós somos amigos, mas assim, eu sou direto. Eu falei, não começa para não estragar meu domingo. Deixa eu fazer nada aqui em casa. Eu estou aqui em casa sem fazer nada. Estou estudando, mas a minha pergunta é, como saber que alguém está com depressão? Como saber que alguém está passando por um quadro que precisa de ajuda? Que não vai ser resolvido nas 7 quinta-feiras da vitória. Que precisa de tratamento, que precisa parar, olhar. Né? Quando a gente fala de depressão, a gente fala de algo que mexe com a gente, com uma tristeza que perdura por mais de 15 dias.
Quando a gente fala de depressão, a gente fala de uma geração que vai muito mais além de uma tristeza. É uma perda de prazer, alguém que não acorda bem, que não tem motivo para sair, que vê uma chuva já, que quase Joinville quase não chove, né? Já vê um motivo para não sair. Você começa a perceber sintomas e sinais de pessoas que não querem. E, na verdade, naquele primeiro momento, ela entra numa fase de negação, eu não preciso de ajuda. Porque procurar uma parte médica, ou psiquiátrica, ou psicológica, até algum tempo atrás era demônio, ou era falta de Deus. Aí você vai olhar a Bíblia, você vai encontrar que Timóteo, quando estava estressado, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 23, ele não foi, Paulo, quando foi orar por ele, Paulo não foi orar, Paulo não mandou o lenço dele, está na Bíblia, 1 Timóteo 5, 23, o que ele faz? Timóteo, toma água com vinho, vai deixar o meio básico, você tem gastrite, a água da cidade é contaminada, e vai deixar você mais tranquilinho, porque você está estressado. Timóteo, 18 anos, cuidando de uma igreja. Imagina, irmão, o estresse que não é. Trabalhar com pessoas, trabalhar com gente. Já dizia o meu avô, mais fácil trabalhar com porcos do que trabalhar com gente. É fácil, é fato. Porque um quer cantar isso, o outro quer cantar aquilo. Né? Mas o pastor não me deu oportunidade. São tão coisas pequenas, tanta coisa séria, mas aí começa a vir aquelas picuinhas. Né? Lidar com pessoas, com emoções, com diferenças de personalidade, é difícil. Você achou que era só liderar o departamento El Shaddai, né? Nova Jerusalém? Não, é lidar com pessoas. Por que o uniforme vai ser azul? Por que azul? Mas aí tem 3, 4 corintianos no meio que querem vermelho. Aí você vai temar. É uma briga, tem que fazer o maior jogo. Tu gasta uma semana para, né? Agora não tem mais uniforme, é só uma camisa, mas no tempo que o pastor Marcos foi líder aqui, alguns séculos atrás, lá no Itaú, né? Era uniforme. Nós parecíamos uns periquitos, né? E era a maior novela por causa desse uniforme. Uma briga por causa do uniforme. Aí o líder tem que lidar com essas emoções, já tem o problema de casa, tem o trabalho. Aí chega na igreja pensando numa paz, uma tranquilidade, está lá os anjinhos, tirando energia. Aí tem problema de liderança, problema com a liderança às vezes. Aí Deus coloca para te provar um segundo líder, só Jesus na causa dele. Né? Ou bota uma liderança, porque Deus vai trazendo as pessoas para que nós possamos trabalhar também as nossas emoções. Né? E aí a gente começa a ficar, e não estamos cuidando de nós? Toda pessoa que fala com pessoas, que trabalha com pessoas, com relacionamentos, relações humanas, deveria fazer terapia. E quem está dizendo na mente que não precisa, precisa 3 vezes mais. Porque uma hora a conta vai chegar. O esgotamento vai chegar. Eu conheço muita gente cristã, nascida na igreja, que diz, eu não tenho vontade de ir na igreja. Não é porque não tem vontade de vir a Deus, é porque, na verdade, esgotou e não cuidou. Cuide de você. A depressão não tem cara. A depressão, a gente olha para um livro, que é o DSM-5, você vai ver que é tristeza, perda de prazer, anedonia, irritação, ansiedade, insônia. Por mais de 2 semanas, isso se dá como depressão. Hoje já existem exames médicos, como serotonina e metiltetrahidrofolato redutase, que não é língua estranha. É uma enzima que não produz, a pessoa não produz. Eu faço às vezes esse exame lá e o paciente olha, mas como? Mesmo que ela tome medicação, ela não tem produção de serotonina. É uma coisa nova, é a minha tese para o meu doutorado. Eu estou indo ao Rio de Janeiro exatamente para isso, porque é uma coisa, a gente está colhendo os pacientes que têm serotonina baixa, eles têm essa enzima alterada, é uma mutação genética, 30% da população tem, e não sabe. Ou seja, mesmo que ela tome medicação, a medicação impede que a serotonina seja recolhida. A serotonina é um hormônio que deixa bem você. Só que tem corpo que não produz isso. E aí ele tem uma mutação genética. Mesmo que você use uma medicação para bloquear,
o corpo não vai produzir. Ou seja, mas Deus é tão bom que deu esse exame para nós agora. E a gente percebia que tinha pacientes que não respondiam a medicações. Respondiam parcialmente, 30%, 50%, mas nunca era. Porque você descobriu agora que existe uma enzima que dá uma mutação genética, ela não produz na matéria-prima. É tipo um caminhão do lixo que vai buscar todo dia, a medicação bloqueia esse caminhão, sobra mais o lixo, que é a serotonina. Só que tem pessoas que não produzem o lixo, ou a serotonina, o hormônio, logo vai faltar. Mesmo que você bloqueie com a medicação, vai ser insuficiente. Mas Deus é tão bom que deu sabedoria aos homens, e Ele faz com que tenha, hoje, alternativas naturais para se tomar e melhorar. Tem mudado muito a vida das pessoas. Só que você vai ouvir ainda muitas pessoas do nosso século dizendo: isso é falta de Deus. Aí a depressão pega. Eu sempre, nunca deixo de lembrar. Hoje eu atendi uma paciente de fora, aqui de Florianópolis, e eu disse: engraçado que Elias foi o homem que foi arrebatado. Mas esse Elias, ele teve depressão, por esgotamento. Elias teve uma depressão por esgotamento. Ele tinha feito uma luta no Monte Carmelo. Imagina a luta que não foi, batalha, arrancou a cabeça de um monte de gente. E aí ele desce correndo do Monte Carmelo, doido, ultrapassou a caravana de Acabe, o quanto não gastou de energia, parecia um mosquito da dengue lá no Vale do Quirite, 3 anos, de repente ele vai para uma batalha, ele entra no esgotamento, num burnout tão grande, que quando a mulher desafia ele, ele pede a morte, porque Deus não desceu fogo do céu. Só que ele deitou sobre um pé de zimbro, se você ler no livro de Reis aí. E zimbro era uma planta que usava para ansiedade e depressão na antiguidade. Olha como Deus é engraçado. Deus colocou ele deitar num pé de zimbro, para que o zimbro, que era feito um chá, segundo o historiador Flávio Josefo, os viajantes e profetas usavam dos chás, dos pés onde eles dormiam. Mas às vezes nós não queremos o zimbro. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito, porque a gente é mula teimosa às vezes. E Deus não vai fazer do nosso jeito. Ele manda pé de zimbro para a gente. E a gente fica aí padecendo, perecendo. E quando vai procurar ajuda, às vezes aquilo que é agudo se torna alguma coisa crônica. Aí é para o resto da vida. E é complicado porque às vezes o resto da vida, para muitos, é problemático. Eu vou tomar medicação até quando? Um paciente com transtorno bipolar. Até Jesus voltar. Não, mas até Jesus voltar? Eu falei, até Jesus voltar. Por quê? Porque a tua alteração é genética. Lá em cima tu conversa com Deus e pergunta por que Ele escolheu com essa alteração, por que esse espinho na carne. Mas Deus mandou medicações para que a pessoa tome. Semana passada eu tive que chamar o SAMU na clínica, porque uma paciente cristã da igreja de Itapoá surtou. E nunca tinha acontecido isso. Né? Faz 10 anos que eu trabalho com psiquiatria e faz 3 anos que eu tenho uma clínica. Nunca precisei chamar o SAMU. Mas a mulher olhou para mim e falou: eu vou te falar, você tem que ouvir que eu estou curada. Eu falei: ai meu Deus. Isso era a penúltima paciente. O último era um que tinha saído do regional. Eu falei: hoje está bom o negócio. Hoje vai ser maravilhoso. Aí eu sou muito do bem, mas eu conheço o velho homem que eu tenho dentro de mim. E ela olhou para a minha sala: eu vou quebrar essa sala toda. E a minha sala tem coleções, toys, né, de carros e bonecos. Eu falei: se você quebrar um desse aqui, você vai ver o que é uma pessoa tripolar na sua vida. Olhei para ela, bem olhado, e ela tinha reduzido a medicação por conta própria. E ela entrou em fase mania. O que é mania? Mania é uma fase onde a pessoa se sente poderosa. O primeiro caso de bipolaridade na história foi o Saul. O Saul mudava de humor do nada. O Saul estava bem com Davi, de repente: vou matar esse desgraçado. Ninguém precisa fazer nada. Ou tinha um fator estressor muito pequeno. Só que, né, as pessoas começam a tratar e param, porque ficam bem. Quando ficam bem, não preciso mais, chega. Aí oscila.
É muito difícil você ver um caso de mania. Ele gasta muito, ele compra muito, ele extravasa muito, ele tem uma energia muito grande. A mulher limpa uma casa em 4 horas. Limpa, com pinho, cheiro, mas uma hora a energia vai, ela sobe lá em cima e depois desce. Só que Deus inventou o lítio, Deus inventou o ácido valproico, Deus inventou tantas outras coisas que é usado às vezes para convulsões, mas também que é para segurar o humor. E a gente encontra adolescentes com bipolaridade, só que não são diagnosticados. Você percebe que aquele adolescente, ele é instável. Ele está bem, de repente ele, não, vamos para o monte, vamos para a vigília, vamos dominar, vamos andar sobre as águas. Né? A mulher olhou e falou assim, o senhor falta conhecer a Bíblia. Eu disse, eu já li 7 vezes a Bíblia, amada. Mas posso ler a 8ª com a senhora? E com a Bíblia na mão, no meu consultório, eu falei, não, o que faltava agora? E ela estava com um toque religioso. E começou. Isso era mais ou menos umas 9 horas da noite, mais ou menos. Eu falei, não, é hoje. E ela começou a dar uns gritos. Eu falei, para que gritar? Isso é teimosia da senhora. A senhora é teimosa. E aí grudou no cara do SAMU. Falou, não vou te largar, igual Jacó fez. Eu falei, lembra que o anjo quebrou de pau. Não, o Jacó quebrou de pau o anjo. Lembra da história? Saiu manco, mas saiu vitorioso. E não largava o cara do SAMU. Olhava para mim e falou, ô bebezão, e o marido dela do lado. Eu falei, isso é bipolaridade. E uma hora ela falou, eu vou te dar o mundo. Eu falei, não quero o diabo. Porque estava misto as coisas. Mas não sejamos tão ignorantes para achar que tudo é espiritual. Tem a coisa orgânica. Tem a coisa... Porque aí foi dada a medicação, ela olhou para mim e falou assim, eu não vou dormir. Fazia 5 dias que não dormia. E falando de Deus, e dominando o planeta, passando sobre as águas, ninguém era crente, só ela era poderosa, flutuante sobre o mar. E aí eu falei, não, vamos ver se ela não vai dormir. Passei um carbonato de lítio e passei uma coisa chamada levopromazina, que é uma medicação que você dorme e acorda só na segunda. Passei 3. Rasgo meu diploma se ela não dormir. Falei para o esposo dela. Me ligou na terça-feira depois. O doutor Rodrigo está aí. Falou, opa, não é que o diabo funcionou bem com o Neosine? O diabo tem uma boa percepção com a medicação. Falei, engraçado, né? Parou de ouvir vozes. Porque não era demônio, era hormônio. O diabo poderia ter se manifestado ali junto, aproveitou a oportunidade, mas tinha uma coisa orgânica, e a gente não vigia às vezes. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Se o médico mandou tomar um antihipertensivo, toma. Se ele mandou tomar a metformina, toma. Mas nós somos teimosos. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Temos casos de bipolaridades na igreja. Transtorno afetivo bipolar. Necessariamente precisa uma fase de mania, ou às vezes precisa só hipomania. O que é hipomania? É quando alguém não é maníaco, não tem alegria exagerada, mas ele é muito irritado e não dorme. E ele fica irritado e não dorme por alguns dias. Aí você vai descobrir, isso se chama hipomania. Claro que é muito mais complexo do que só essas 2 palavras. Mas eu conheço muita gente que as pessoas dizem, ele é assim mesmo, mal-humorado, zangão. Não, gente, ele tem transtorno afetivo bipolar tipo hipomania. Não dorme, irritado. Pode vir por estresse, pode ser genético, pode ser um trabalho, pode ser por questões ambientais, por questões emocionais. Eu conheci na igreja um líder nosso que entrou em fase de hipomania, que teve um estresse lá no campo de missionário onde ele estava, né, muito tempo atrás, e nunca mais voltou para o normal. Eu sempre digo, às vezes não vale a minha saúde mental, gente, sai fora. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Uma vez eu estava trabalhando em Barra Velha, me incomodando com o prefeito. Falei, tchau, seu Matias. Vá para o raio que o parta. Deus te abençoe. Não quero mais aqui. Chega, sozinho num plantão de manhã, de tarde, de noite. Gêmeos, isso era 2013, 2012. Falei, não. Mexeu no meu orçamento, mexeu no meu salário, mexeu.
Porém, é a minha saúde mental. O não, ele é importante também. Sabe um dos problemas que nós temos também com relação a adolescentes? Fora a bipolaridade e depressão, a gente tem uma coisa chamada borderline. O que é borderline? Transtorno de personalidade borderline. Com certeza você já viu perto da sua igreja. São aquelas crianças, ou aqueles adolescentes instáveis. Eles vão muito do céu ao inferno rápido. São instáveis. São carentes. Ao mesmo tempo que são carentes, aproximam as pessoas e afastam com a mesma intensidade. Se mutilam muito, né? Isso é uma coisa muito, transtorno afetivo, ou transtorno de personalidade borderline, é um dos transtornos mais complicados que existe. É uma carência, há uma necessidade de afirmação, de precisa ouvir a palavra eu te amo. Ao mesmo tempo, o que tem de carência, ela chega e afasta a pessoa do dia para a noite, muda coisas pequenas, termos de relacionamentos, problemas, frustrações, ele não consegue ter uma frustração. O limiar de frustração dele é muito baixo. Aí você vai medicar, às vezes a medicação não é a melhor opção, porque dentro do que a gente conhece por ciência, a melhor medicação, na verdade, é terapia cognitiva comportamental. Sentar e vão trabalhar suas emoções, que é comportamento. Isso está muito ligado, às vezes, também com abuso. As pessoas com transtorno de personalidade borderline foram abusadas, uma gama delas. Está ligado a situações traumáticas, abandono, a falta paterna. E tudo isso mexe. Você nunca ficou conversando com um borderline, só quem é o líder que já pegou um paciente desse, instável. Você está naquela semana, você leva no culto, busca para o culto, vai embora, vai na casa, leva para a pizza. Tu fez um negocinho, deu uma paz do Senhor, tu virou o diabo para ele. Eu falei, meu Deus, como você não pudesse falhar, como você não fosse humano. Mas tu nem fez nada, tu só não cumprimentou direito. Ele te ama e te odeia do dia para a noite. Só que você sente isso. O dia que você sentar com um paciente de transtorno de personalidade borderline, ele senta com você, ele começa, e ele vai tirando as suas energias todas, né? As tentativas de suicídios, a instabilidade talvez seja o maior sintoma que existe. E quem diz que consegue? Aí vai para o médico, aí pensa que vai resolver. Ontem eu atendi também um quadro muito difícil. A mãe levou o filho porque o filho tinha decidido pela homossexualidade. Eu falei, pronto. Virei cromossomo XY aqui agora. E a mãe disse, você sabe que vai para o inferno. Eu falei, maravilha, que maneira boa de abençoar, de convencer. Na verdade, a menina está perdida ainda, tem 15 anos, né? 15 anos a gente nem sabe o que é da vida, né, irmãos? Tem uns que até com os 30 já não sabem o que querem ainda. Mas geralmente com 15 anos você nem sabe, né? E ela gosta de meninos e gosta de meninas. E eu falei, olha, eu como médico, cientificamente, estudo, publico artigos, eu não acho que é genético. Mas não acho que tudo é o diabo. Tem coisas que é falta de paternidade. Tem coisas que é falta de o pai estar presente. Tem coisas que é ausência de pai ou mãe. Tem coisas que tem a ver com abuso. Mais de 60% dos pacientes homossexuais foram abusados. Não estou dizendo que todo homossexual é abusado, gente. Mas isso é fato, é só fazer uma estatística na sua vida. Quem você conhece? De 10, 6 foram. É muito forte isso. Claro que a mídia nunca vai provocar isso, nunca vai publicar isso, porque isso vai contra algumas ideologias deles. Mas é complicado. Eu falei, mãe, não é assim que você vai convencer? Lendo Apocalipse capítulo 22, o lago de fogo, apartai de mim. Eu disse assim, ela está perdida, vamos tentar ganhar aqui. Jesus não condenou a mulher. Jesus ganhou ela por amor, perdoando, abraçando. Eu falei, só se a senhora é o Espírito Santo que a senhora convence os outros. Mas eu conheço vários casos que foram, e eu perguntei para ela, você foi procurar uma outra menina por quê?
Ela falou pela afetividade. Foi a atração sexual? Foi o corpo? Não, foi a afetividade. Boa parte dos relacionamentos homossexuais entre mulheres tem a ver com afetividade. Com certeza a mulher é mais dócil, com certeza a mulher ela entende um pouco melhor. Mas eu falei, mas se colocar vocês duas numa ilha, vai ficar vocês duas, vão morrer e acabou a humanidade. Mas eu jamais confrontei ela. Então você tem sabedoria, às vezes, de lidar com situações. Então você está negando alguma coisa? Não estou negando nada, irmão. Simplesmente, eu acho que vai ter um momento certo de ser incisivo. E não é aquele momento ali de confronto. Vou confrontar alguém? Não. Você sabe perfeitamente que na tua igreja, no teu conjunto, deve ter alguém São Paulino lá. Tá, e tu vai afastar agora? Falei, irmão, é o seguinte, tem que gostar de menina. E aí o cara, todo trijeito, Pai senhor, para. Aí você vai falar o quê? Vai confrontar? Falou, fala grosso, irmão. Paz do Senhor. Não, gente. Acho que Jesus, as maiores transformações que Ele fez foi justamente estando com aqueles que precisavam de cura e de mudança de vida, e não se afastando. Jesus se afastou do publicano, do Zaqueu, dos impostos? Não. O problema é que a gente, às vezes, quer ocupar a cadeira de juiz. Eu acho que nós precisamos, às vezes, ter sabedoria para lidar com situações. E essa geração que está vindo, ela é complicada. Porque a gente prefere dar um celular para os filhos hoje, do que sentar com eles, conversar e ir por diante. Porque o celular interte uma criança. Quanto tempo você passa com os seus filhos? Quanto tempo você passa com a sua família? Quanto tempo você passa para tomar um café? Não precisa ser na São José, não. Pode ser na do bairro. Pode ser no Boss, lá na Nova Brasília. Na Anitta. Quanto tempo você passa com a sua família? Falta de paternidade? Mas eu estudo, eu pago inglês, eu pago a escola, eu trabalho no serão. Tá, isso é tudo? Já abraçou o teu filho? Ou ele vai perder o cromossomo XY se você abraçar e dizer eu te amo para ele? Algum problema? Hoje eu li uma frase do Thomas Jefferson, que foi um grande senador dos Estados Unidos, um dos revolucionadores. Ele dizia, os lugares mais felizes que eu passei foi dentro da minha casa com a minha família. Dos poucos momentos felizes que eu passei, foi dentro com a minha família. Mas hoje, nessa pandemia, o lugar mais complicado que existe, às vezes, é dentro de casa, porque ele nos trouxe para uma realidade, nosso dia a dia. As fugas que nós temos dos trabalhos e das várias atividades, às vezes, para não ficar sozinho com os nossos problemas e conflitos internos dentro de casa. A gente, às vezes, ocupa tanta coisa, na verdade, é um vazio. Uma vida ocupada demais, às vezes, é um vazio que existe. E aí temos uma geração que está adoecendo e nós estamos perdendo eles. Essa semana, acho que teve 3 suicídios aqui de adolescentes. São Francisco do Sul, onde eu trabalho no CAPS, semana passada teve 4. Que a gente não ouve, que não chega até nós. Mas jovens, adolescentes, que estavam perto de nós, que estavam sorrindo nas fotos do Facebook e do Instagram, mas estavam em depressão. Estavam passando por momentos que nós não conseguimos enxergar, porque a vida é ocupada demais. Tanto depressão, quanto ansiedade, é talvez um dos maiores problemas dessa geração. E como é que eu trato a ansiedade? Às vezes você começa a perder memória, começa a esquecer as coisas com mais facilidade. Me lembro de uma paciente minha que ela esqueceu o carro na rua de cima. Ela acionou o seguro, fez BO,
e tinha estacionado o carro na rua de cima. Eu falei, filha, vamos dosar essa medicação logo em nome de Jesus. Porque ela esqueceu. Conheço mães que esqueceram os filhos na escola. Ou deixaram no carro. A sorte que não bateu o balanço geral lá. Porque a coisa ia ficar feia. Mas não porque quis, não porque foi irresponsável. É porque ela é dona de casa, ela tem a loja dela, a empresa dela, ela cuida da casa, cuida do trabalho, cuida do marido, cuida das coisas da igreja. Mas a Mulher Maravilha já não é mais a mesma. Já não tem a força, de Krypton. Já foi embora. E aí? E aí vem as coisas, as consequências. 35% dos pacientes que têm TDAH têm problemas com droga na vida adulta. Porque o corpo dele puxa a droga. Às vezes eu atendo dependente químico, e a parte que eu atendo bastante. Você vai perguntar a história de vida dele, ele vai dizendo, não, eu reprovei na 5ª série, mas eu era muito inteligente, mas não gostava daquela matéria, reprovei. Eu tive problemas aqui, e se tivesse sido tratado, jamais teria esse problema. Porque a droga, no princípio, no começo, ela melhora a cognição, o aprendizado da pessoa. O cognitivo, ele é abençoado. Porque a droga ela age na dopamina, a dopamina melhora a concentração. Então é uma coisa muito séria isso aí. Quando você vê uma criança, um adolescente muito rápido, um jovem, muito estabanado, olhe com mais atenção, com empatia, com acolhimento, porque às vezes nem ele sabe o que ele tem. A impulsividade dele, ele é impulsivo. Essa semana passada eu vendi o meu carro, eu pedi para o Daniel colocar para vender, eu disse, Daniel, coloca para vender lá. Eu comprei uma casa agora, só de cozinha, eu vou vender um rim. Aí eu falei, cara, na quarta-feira, na quinta-feira o cara me ligou, disse, eu quero comprar esse carro, pegou e depositou 40 mil reais. Eu falei, ô irmão, e se eu sou corintiano e sou do PCC? Olha o tamanho da tua impulsividade, você não sabe quem eu sou, você não viu nada do meu histórico, não pediu meu CPF, falei, depositou 40 mil reais. Eu falei, glória a Deus, mas isso é impulsividade. Tem que ser hoje, vai ser hoje, eu vou comprar hoje. A impulsividade é uma das características do TDAH. Ele tem boa intenção, o rapaz teve boa intenção, no outro dia ele foi buscar o carro. Mas eu falei, tu já pensou que podia ser um golpe? Tu não foi consultar o meu nome? Eu fiz um propósito com Deus, católico. Homem de fé. Homem de fé. Fez um propósito com Deus, eu falei, mas poderia fazer com Deus, com o diabo, quem tu quisesse. Mas tem que cuidar, tem que investigar, tem que vigiar. E comprou, e na sexta-feira estava eu sem carro. Porque o impulsivo comprou e levou. Sem me conhecer, sem ver com o meu CPF, sem saber se eu sou caloteiro ou não. Falei, o pessoal me conhece na cidade, mas assim, você não me conhecia. Rede social é uma mentira. Eu poderia ser um fake. Mas a impulsividade, o hiperativo, ele tem muita impulsividade. A gente, às vezes, tem TDAH na fase adulta e não descobre. Eu estou tentando salvar um casamento de um marido que esquece as coisas. Eu disse, não, vai salvar em nome de Jesus. Estava quase separando, eu falei, não, vai tomar a medicação certinha, está santo. Para não esquecer a data de casamento, a data do namoro, para não esquecer o presente. Pelo amor de Deus. E ele perde as coisas, esquece as coisas. Perdeu não sei quantos documentos já. Esquece documento, volta, tem gasto uma energia, deixa tudo para a última hora. Consertar o chuveiro. O cara leva 1 ano para consertar o chuveiro. A mulher fala, pelo amor de Deus, olha essa torneira. Procrastinação. Depois eu resolvo isso aí. Aí a torneira, a caixa da água, o chuveiro, daqui a pouco é o esgoto. Porque quem tem TDAH geralmente procrastina as coisas. As crianças, os adultos também, os adolescentes, deixa para depois, eles até resolvem as coisas, mas eles gastam uma energia sobrenatural para resolver as coisas. E aí Deus inventou a Ritalina. E aí ele melhora. Eu pego adolescentes, às vezes, que estão quase reprovando no ensino médio,
ele sai da nota 5 para a nota 9. A mãe disse, que milagre você fez? Eu falei, Deus criou a Ritalina, que você acha que vicia, que deixa débil mental. Se a gente for pensar o que os antigos diziam, irmãos, até leite com manga dá pedra no teu estômago, seu tolo. Não tome leite com manga, vai virar uma pedra no teu estômago. Porque alguém uma vez na vida tomou leite com manga e passou mal. Aí virou uma doutrina da Assembleia de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Vamos estudar, ver. Eu tomo a minha Ritalina, por isso que eu estou aqui, entrando e conversando um assunto. Passei Ritalina para o Wilson. O Daniel falou que ele foi conversar com o pastor Lara, conversou 40 assuntos. E, de repente, depois de uma hora, ele voltou no primeiro assunto. Isso que a medicação não estava fazendo efeito. Não senti muita diferença ontem. Voltou no mesmo assunto. Que coisa boa que Deus inventou, né, querido? Porque é muita ansiedade, muita coisa. Aí você gera o quê? O que acontece com o TDAH? Ele é inteligente, só que é muita coisa. O pensamento dele é muito acelerado. Ele está aqui contigo e está em Júpiter. Mas ele está em Saturno, ele tem que dar a volta em Plutão e voltar no sistema solar. Só que ele não consegue. Aí com a medicação ele consegue focar e terminar as coisas. É tão bom para nós médicos quando alguém é diagnosticado. Eu vou dizer para ti, 30% dos adolescentes têm TDAH. O problema é que se ele não conseguir resolver isso, pode desencadear sérios problemas em relacionamentos com ele, drogas, não terminam nenhuma faculdade, não é porque são burros, é porque são tão inteligentes e tão rápidos que eles não conseguem, eles são impacientes. Só que a vida precisa de disciplina. E aí ele não consegue, isso gera o quê? Ansiedade e depressão. Muita gente tem depressão hoje também por questões que não conseguiu resolver. Porque tinha um déficit de atenção. Se você falasse para minha mãe era dirigente do ciclo de oração, que eu precisava de Ritalina, minha mãe dava uma coça em ti. Minha mãe era dirigente do ciclo de oração, coluna dos reis. Meu Deus, isso é oração. Isso é o inimigo querendo aprontar ele. Eu estava no culto, o pastor Alessio Marques pregando, e eu em Júpiter, fazendo um monte de coisa, desenhando, né? Só ficava quieto na hora que havia uma profecia. Eu ficava quieto porque eu ficava com medo da volta de Jesus que eu ia ficar. E estava pensando, quando o pastor começava a dar estudo, de escatologia, como é que eu vou ficar na volta de Jesus, na segunda vinda? Eu vou subir só na segunda mesmo? Como é que eu vou ficar? Onde eu vou escapar? Onde eu vou me esconder? Tão atentado que era. Mas eu, um dia, fui no neurologista, depois de adulto. Falei, cara, eu tenho dificuldade, eu começo e não termino. A única coisa que eu tinha terminado era a ETAD, que era 4 anos, e a faculdade de religião. Falei, eu tentei fazer direito na UDESC, ali, engenharia, mas eu desanimei. Falei, não, vamos fazer um teste. O meu deu 99 em tudo. Falei, glória a Deus. E comecei. E tudo hoje terminei 2 faculdades, 3 pós-graduação, estou terminando o mestrado. Esse ano da pandemia está sendo uma bênção. Mas muitas vezes me levei à ansiedade, me levei à depressão, porque eu ficava pensando 10 coisas ao meu tempo. Estava pensando aqui o pastor Luiz, depois estava pensando ali o pastor Marcos, depois estava pensando o pastor Sérgio. E ficava vagando, viajando. Volta para a terra, Rodrigo. E aí comecei a tratar, e vou tratar até Jesus voltar, irmãos. Porque eu lido com pessoas, com vidas, e a minha vida mudou muito. TDAH, um outro problema que nós temos para terminar, que há tanto a depressão, quanto o borderline, quanto que é o transtorno de personalidade, quanto a bipolaridade, o uso de drogas, o excesso de internet. A gente tem falado desde o primeiro EBA sobre isso. Mas há muito tempo atrás, agora saiu uma pesquisa que comprovou que as crianças que usaram celular durante um tempo tiveram uma diminuição no crescimento do seu cérebro comparado às crianças que não usavam. Uma pesquisa americana. 300 milhões de dólares foi investido para pesquisar e descobrir que o cérebro das crianças que usavam o celular eram menores do que os cérebros das crianças que não usavam. Olha o tamanho do poder que existe nisso. Isso aqui é um vício, às vezes. Ele é bênção de Deus, mas ele pode ser maldição. Leva você à depressão, leva você
ao isolamento, leva você a um mundo paralelo. Você tem que colocar limites na sua casa. Limites dentro do seu lar. Porque isso vicia, isso dá dor de cabeça, isso dá dores musculares, isso dá ansiedade, gera depressão. Se você tirar, às vezes, de um adolescente, ele tem problemas sérios com isso. Porque ele faz parte da vida dele. E a gente vive hoje numa geração totalmente doente pela internet. Totalmente doente. Se bobear nós também. Eu tenho almoçado às vezes com alguns colegas e falei assim, não mexe nesse celular, velho. Na boa. Se mexer, eu vou embora. Pô, nós estamos aqui almoçando, conversando. Esquece isso. Essa semana eu saí cedo, quinta-feira eu saí, fui tomar um café 7 horas da manhã com uns colegas médicos, ali na panificadora da Vila, tem um pão com banana abençoado ali. E aí eu cheguei lá e falei, te liguei, cadê? Eu falei, esqueci essa desgraça em casa. Fiquei a manhã inteira sem celular. Tinha 46 mensagens. E eu não escuto áudio. Odeio escutar áudio, não me manda áudio. Né? Eu escuto em último caso, assim. Tem aqueles áudios de 3 minutos, 4 minutos. Falei, para que isso, gente? É o Apocalipse, tradução. Né? E eles mandam, tem áudio de 5 minutos. Falei, não ouço. Isso já é coisa do inimigo, pelo amor de Deus. Né? E eu tenho dado uma desculpa, meu celular estragou o fone. Eu já enfiei o negócio lá dentro, até dá para ouvir, mas ouvi muito mal. Falei, para não ter que ouvir nada. Né? Porque senão, né, o pessoal vai passando um tratado, a Bíblia digitada, não, falada por Cid Moreira. Né? Porque senão a gente vira refém disso aqui. Muito cuidado com relação a isso. É comprovado que mais de 5 horas na internet equivale à mesma coisa que você usar cocaína. É comprovado. E a gente, se não cuidar, a gente é dominado por isso. Claro que tem a bênção de Deus sobre ele, os benefícios dele. Mas tente passar o final de semana sem isso, pelo amor de Deus. Às vezes o paciente diz, o senhor não passa o seu celular para o pessoal? Não. Nem que me pague. Quando alguém me passa alguma mensagem que não é meu paciente, eu disse, quem foi que te passou? Eu só quero descobrir quem te passou. Por quê? Porque é uma coisa pessoal sua, final de semana, descanso. Você cuidar, tem paciente toda hora, tem trabalho toda hora, tem emprego toda hora. Mas não, vamos nos policiar, nos mudar de vida, de estilo de vida. Deus nos confiou alguma coisa, Deus nos confiou algo para nós. O reino de Deus, o projeto de Deus, algo na unidade para vocês. Só que faça conforme as suas forças. Porque senão a conta vai chegar, gente. Quantas pessoas estão em esgotamento? Quantas pessoas estão com burnout? Quantas pessoas estão não dormindo direito? Dorme e acorda mais cansado do que pode? Quantas pessoas estão, às vezes, com vontade de morrer? Porque uma depressão não tratada leva o quê? A pensamento suicida. Uma bipolaridade não tratada leva o quê? A pensamento suicida. Borderline leva a pensamento suicida. Os números estão aí, a pandemia está aí, os números aumentaram com relação ao suicídio. E às vezes na porta da nossa casa, às vezes é frustrante você ver um pai, às vezes o pai chega desesperado porque o filho de 15 anos, 14 anos, tentou suicídio, mas vinha na igreja, estava na igreja. Mas é humano. E de repente o menino tomou 10 comprimidos, 20 comprimidos. Você vai descobrir que está com depressão há um bom tempo. Mas nunca percebeu, porque ele ia na igreja, porque ele está sempre feliz, ele tem tudo que ele quer, ele tem o videogame que ele quer, ele tem comida, roupa lavada. Mas isso não é tudo. Existe a questão orgânica, genética da depressão, existe a questão de traumas, de perdas, e existe a questão também espiritual. Mas cuidado para não achar que é demônio e é hormônio. Hormônio se trata. Hormônio se trata. O suicídio, ele é, na verdade, um fracasso para a geração. É uma decepção para nós médicos. Não tem coisa pior do que você descobrir que um paciente seu se suicidou. Você se sente frustrado,
Eu tenho acho que 3 pacientes dentro dos anos que eu estou atendendo, e as 3 vezes que eu soube, para mim foi frustrante, foi terrível. Onde eu errei, na verdade, às vezes é uma escolha do paciente. Esse ano eu acabei perdendo um paciente que estava há 6 meses, se deu alta, se entregou. Um guri novo, abençoado na igreja, escrevendo livro, talentoso, mas que achou que ia vencer, como venceu das outras vezes, e nessa vez não teve a mesma força, o mesmo apoio, e o problema não era o mesmo. A depressão ela pode ser refratária, genética. Você precisa ser tratado corretamente. É melhor obedecer do que sacrificar. Muito cuidado antes de julgar. O que a gente precisa nessa geração é empatia, gente. Alguém escolhe ter câncer? Não. Alguém escolhe ter diabetes? Não, eu quero ter diabetes. Alguém escolhe ter Alzheimer? Não. Nós podemos ser acometidos por várias patologias, várias doenças. E ninguém julga câncer, ninguém julga diabetes, ninguém julga hipertensão, mas tudo que é relacionado à saúde mental, nós julgamos. Esquecemos de Elias, esquecemos de Davi, esquecemos de Moisés, Jeremias, todos eles se pediram a morte. O homem segundo o coração de Deus pediu a morte no lugar de Absalão, Davi. O maior profeta da história, Elias, teve depressão e pediu a morte. E depois disso ele foi arrebatado ainda, né? Depois do episódio de depressão dele, ele foi arrebatado. De tão puro que era. Mas era mortal, era homem. Vocês são mortais. Você pode estar com 30 anos aí com uma força como nunca. Você vai chegar aos 50. 50, a tua testosterona não vai ser o mesmo. A andropausa no homem vai chegar. Ou levantar novamente como um Sansão, só se for espiritualmente, porque no corpo você está mais para Matusalém. Já não é mais o mesmo. Está cansado. Você precisa ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de eu reconhecer que eu preciso de ajuda. Não vence na vida quem tem maior QI. Vence na vida quem tem maior inteligência emocional. É quando eu percebo que alguma coisa não está legal. Eu fui ver que o meu estilo de vida não estava legal, eu fui numa nutróloga em Jaraguá do Sul, uma médica cristã, e ela disse: Rodrigo, sabia que o café em excesso, ele deprime você? Eu falei: não, vem. Para com essa palhaçada. Eu tomava 4 garrafas de café por dia. Adoro café gelado, frio, morno. Café é café, irmão. Café vai ter no céu. Só que em excesso, o café ele acaba abaixando a sua dopamina. Leva você a uma depressão. Hoje eu tomo café orgânico. Não é um café tão bom. Mas eu sei que o café em excesso ele faz mal para mim. Às vezes eu peco e vou lá e pego o café normal. Mas para mim foi fundamental. Eu preciso mudar o meu estilo de vida. Cortei o açúcar. Comecei a ficar irritado. Por que eu estou irritado, será? O açúcar. Mas eu preciso mudar o meu estilo de vida. Porque eu lido com pessoas, eu quero viver até os 70 anos, Jesus deixar 80. Passando disso é enfado, né? Mas eu preciso mudar o meu estilo de vida para poder estar bem. Para que daqui a 10 anos vir dar uma palestra aqui e ter a mesma disposição e a memória é a mesma. Porém, para isso eu preciso cuidar disso aqui. Comecei a fazer caminhada, eu detesto caminhada, sempre fiz musculação. Mas eu disse, eu preciso fazer caminhada, porque para o ansioso, a melhor de todas as atividades físicas é a aeróbica, é a caminhada, é a cardio, que a gente chama cardio, que é o coração. Você pode fazer musculação, pode puxar, pode... Nada compara uma caminhada a uma bicicleta ou a uma natação. Eu fui treinar com um pastor que treina surf ali, o pessoal de São Francisco. Fui em jejum, quase morri na praia. Falei, mas que coisa é essa? Parecia tão limpo, parecia tão facinho. É só ficar em cima de uma prancha. Nunca vi um esporte tão possuído pelo inimigo como aquele. Eu devia ter perdido 1 quilo. Falei, meu Deus, não estou preparado, eu achava que estava preparado. Eu estou um velho, acabado.
Mas depois de 4 vezes, já comecei a melhorar. Mas gasto uma energia, agora como um sonho vou. Agora mudei a minha alimentação, com uma banana em uma mão e vou. Fui em jejum, nem sabia de nada, achava que era facinho. Só vejo o pessoal se mexer lá, estando tranquilinho, né? Aquele surfar, né? Não perde. Meu irmão, não vi nada tão apocalíptico quanto aquilo. Aquela onda parecia que tinha uns 3 metros. Eu falei, que isso, Jesus? Tinha 1 metro só na enseada. Hã? A gente precisa se policiar, se mudar. Porque senão as coisas vão ficar difíceis, gente. Se habitue, se crie. Comece a pisar no freio.